Seguindo a nossa aula, agora vamos falar sobre a primeira infância, o atendimento odontológico de bebês e crianças da primeira infância. A primeira infância é o nome dado aos primeiros anos de vida de um ser humano, do 0 aos 6 anos de idade. E é importante agora a gente lembrar nesse exato momento sobre a declaração de Bangkok, da IAPD, do ano passado, com relação à cárie na primeira infância, a questão da cárie na criança, no bebê e na criança até os 6 anos de idade. Nesta declaração ficou determinado que nós devemos, como profissionais da saúde, profissionais da odontologia, prover orientações preventivas no primeiro ano de vida. Então, o profissional da saúde deve passar essas orientações no primeiro ano de vida, ou um agente comunitário de saúde, em conjunto com programas já existentes, por exemplo, nas campanhas de vacinação, sempre que possível, idealmente referir um dentista para manutenção e cuidados preventivos. Essa é a sugestão da Declaração de Bangkok do ano passado da IAPD, para que exista um profissional já no primeiro ano de vida do bebê, com estas orientações, que passe essas orientações para a mãe, para a família, e que esse bebê possa ser assistido por um profissional, cirurgião dentista, para manter a saúde, para os cuidados preventivos, e aí sim nós vamos chegar lá, como eu falei no início da aula, num futuro sem cáries, num futuro sem a doença cárie. Isso é possível se todos trabalharmos em conjunto. Então, atendimento de bebês normalmente até os 3 anos de idade, de 0 a 3 anos de idade, nos oferece inúmeros desafios, é um ser em crescimento e desenvolvimento, uma multiplicação celular muito intensa, com mudanças físicas, mudanças fisiológicas, mudanças psicológicas, mudanças emocionais, mudanças cognitivas, acontecendo a todo momento, gigantescas, né? E qualquer ação preventiva que a gente faça para esse bebê, ele vai ter um impacto na saúde bucal e na saúde geral da criança, como a gente iniciou a aula falando de gestante, toda a importância da nossa atuação para a saúde geral da gestante, para a saúde geral do bebê. Então, quando eu devo levar o meu bebê ao dentista? Normalmente no primeiro trimestre de vida, ou até pelo menos que seja durante a erupção do primeiro dente descido, para que a gente tenha todas as orientações. Será que não é muito cedo? A criança não tem dente? Mas aí é que está aquela declaração de Bangkok colocou. É preciso fazer isso já no primeiro ano de vida, porque a falta de informação, ela poderá levar a uma situação de sorriso dessa maneira que a gente está vendo nessa fotografia. Fora outras questões de saúde que a gente vai ver daqui a pouquinho. Sendo assim, a gente chega à conclusão que o primeiro momento da consulta, né, ou o momento da primeira consulta, é justamente esse, quando a criança às vezes não tem nem dente ainda. E isso porque muitas vezes a questão do freio lingual, ele pode estar interferindo na amamentação desse bebê, desse recém-nascido. E aí a gente precisa intervir, seja com uma frenulotomia, uma frenectomia, uma orientação para essa mãe, para que haja essa correção e a manutenção da amamentação natural, que é tão importante e é tão fundamental para o bebê nessa fase. Então, nesse primeiro momento de recém-nascido, essa questão da amamentação, ela é primordial. Nós, novamente, como profissionais da saúde, precisamos incentivar a amamentação natural, precisamos oferecer a essa mãe, a essa família, condições de que o bebê seja amamentado no peito. Essa primeira filmagem de um bebê tentando amamentar, porém ele para, como vocês podem observar, muitas vezes para respirar e em seguida volta ao peito. O que está acontecendo ali? Vamos ver o segundo vídeo. Nossa, minha mãe que disse. Nesse segundo vídeo, a gente já observa o mesmo bebê, observem que é a mesma roupinha, praticamente o mesmo Agora ele momento, acerta a posição da língua na hora de mamar. que ele faz a Às pega vezes as ideal mães deixam de e amamentar com uma mantém-se criança no com 2, peito 3 da mãe meses por sem causa se disso, nem afastar, sabe. consegue respirar com a boca no seio e continuar a sua alimentação. Isso por quê? Porque foi feita a frenectomia nesse bebê. Ele se afastava para não se afogar. Viu que Foi sobrava o feito o teste de leite garrafinha, e pingava verificou-se bastante a leite da necessidade boquinha dele. da frenectomia
espironectomia realizada e o bebê colocado no peito imediatamente após a frenectomia. Agora acho que eu estou satisfeita. O resultado disso. Então, o aleitamento materno, aqui a pega correta, além dos aspectos nutricionais, psicológicos e econômicos, a amamentação natural estimula a respiração nasal, olha que importante, exercita os músculos da face, desenvolvimento esquelético harmônico, amadurecimento bucal, estimulando a tonicidade muscular e desenvolvimento da articulação temporomandibular. Promoção de espaço para a erupção de todos os dentes, evita ou ameniza problemas como expiração bucal, atresia de maxilares, mordida cruzada, mordida aberta e apiamento de dentes. Então vejam quanta coisa a amamentação natural, o aleitamento materno proporciona para esse bebê que uma alimentação artificial, uma alimentação nas mamadeiras não proporciona. A mamadeira deve ser usada em último caso. De preferência, se a mãe não puder amamentar, que a criança seja amamentada até em copinhos e não em bicos artificiais, porque a partir do momento que a criança tem contato com o bico artificial, ela vai acabar deixando de amamentar no peito, deixando o peito materno e optando por sugar no bico artificial. Criança tomando mamadeira sozinha? Jamais. Além dos riscos de engasgar, existe a questão das otites de repetição, principalmente se a criança está tomando uma mamadeira deitada. Então, de forma nenhuma a gente deve deixar essa criança se alimentar dessa maneira. Com relação à chupeta, que é muito polêmica. Bico ou dedo? Até um tempo atrás eu poderia dizer para vocês é melhor a chupeta do que o dedo, mas atualmente os estudos demonstram que a criança que utiliza a chupeta por mais tempo, as alterações de mordida cruzada, mordida aberta, mordida cruzada posterior, mordida aberta e manutenção dessas maloclusões, ela é mais intensa e mais frequente do que a criança que usa o dedo. Lembrando que muitas vezes, num ultrassom, antes mesmo de o bebê nascer, ele já faz um movimento de sucção de dedo na cavidade uterina. É uma forma de aprendizado da sucção, para que depois ele possa ser amamentado no peito, para que depois ele saiba se alimentar no peito materno. Então, essa questão assim de melhor o bico do que o dedo, a gente precisa repensar. Claro que tanto um como o outro, como maus hábitos prolongados, com certeza eles trarão consequências, né, para esse bebê. Mas a sucção de dedo, ela pode acontecer no início, quando a criança é recém-nascido, sem que isso se perpetue, principalmente se essa criança estiver sendo amamentada no peito. Então, ela não vai manter este hábito de sucção digital. Sabemos, é claro, que quando ele persiste, é um hábito de difícil remoção, assim como a chupeta. Claro que a chupeta tem aquela história, a gente consegue tirar e o dedo não. Existia um período também em que se indicava a chupeta como prevenção da morte súbita do berço, né? Aquele bebê que morria dormindo. Sabe-se hoje que a chupeta não previne a síndrome da morte súbita, sabe-se que sim, a amamentação natural é um fator de proteção para a síndrome da morte súbita, então não existe desculpa para a gente indicar chupeta, não existe nem desculpa para a gente, num primeiro momento, querer tirar o dedo como um mau hábito. Sendo para sucção e a criança sendo amamentada no peito, está tudo certo. Então, a nossa tarefa é informar os pais e estimular sempre a amamentação natural. Aqui é uma fotografia da Sofia, minha filha. Ela usou chupeta até os 2 anos e 8 meses e aí apresentava essa mordida aberta anterior. Removido o hábito no tempo certo, normalmente a chupeta até os 3 anos de idade, existe uma autocorreção. Aqui a segunda fotografia com a mordida em oclusão normal, apenas 2 meses depois da remoção do hábito. Então, é possível a gente orientar para que haja essa remoção no tempo certo, no tempo ideal, para que possa ocorrer a autocorreção. Lembrando que uma mordida cruzada não se autocorrige, a mordida aberta anterior, sim. Então, a partir do momento que o paciente já tem a mordida cruzada, a gente vai precisar corrigir isso depois.
É possível atender bebês em consultório? Como é que a gente faz para atender um bebê no consultório? Normalmente a gente precisa informar os pais, ter uma boa equipe de trabalho e o profissional ser ágil e firme. Lembrando que é importante durante a anamnese coletar as informações importantes com os pais, a colaboração dos pais para que a gente tenha sucesso no tratamento e que o bebê expressa suas emoções chorando, gritando, se contorcendo. Então é assim que a gente acaba atendendo os bebês. Sempre na anamnese a queixa principal, como está a saúde geral desse bebê, se utiliza alguns medicamentos, questão do histórico de gestação e nascimento, se está sendo amamentado no peito ou artificialmente, que tipo de hábitos ele tem, época de erupção dos primeiros dentes, alimentação e formas de higiene. No exame clínico, será que o acompanhante deve estar presente na sala de atendimento? Sim, sempre. Quando atendemos bebês, sempre precisamos da presença dos pais. E os pais falarem só quando solicitados, auxiliar na contenção, na estabilização desse bebê e a gente passar para eles confiança e tranquilidade. O profissional deve ser ágil no atendimento, atento, sempre com falas curtas e simples. Nunca devemos deixar de fazer o exame clínico, mesmo que a criança esteja chorando. Tá? O exame clínico, o choro, ela é música para os nossos ouvidos. Enquanto a criança está chorando, o bebê, ele se manifesta dessa maneira. E ele se manifesta por vários motivos: medo, sono, fome, birra, raiva, cansaço, ansiedade, tentativa de manipulação, relaxamento das tensões, ressentimentos. Ele só não pode estar sentindo no nosso consultório dor. Isso a gente não pode provocar, ou se ele chegar com dor, é nossa tarefa e nosso dever aliviar isso. Pode também provocar vômitos, tosses, talvez tentar uma conversa, disfarçar, tentativa de ir ao banheiro. Isso tudo faz parte do comportamento do bebê durante o atendimento odontológico, né? E essas carinhas assim, meio contrariadas, no sentido assim, quem é você? Não quero que você converse comigo ou que você me atenda, são bem comuns. Lembrando, essa aula vocês já tiveram lá na abordagem, eu vou passar rapidamente com relação aos tipos de abordagem que a gente tem com o bebê na hora do atendimento. A estabilização protetora é a mais utilizada no atendimento de bebês, certo? Porque eles realmente não compreendem, são muito pequenos, não ficam parados na cadeira e é uma opção de manejo comportamental, porque a gente não tem uma comunicação direta ainda com o bebê, ele precisa aprender muita coisa. Então, a estabilização protetora é importante, tá? Normalmente, quando o bebê tem menos de um ano, a gente pode usar a técnica estabilização protetora junto com a mãe, joelho e joelho, a estabilização protetora ativa, certo? Normalmente, quando a gente vai fazer aquele exame clínico do bebê dentro ou do bebê que tem menos de um ano. Em atendimentos de bebês, nessa contenção, na verdade, estabilização protetora física ativa, que os pais participam, é importante a gente conversar com eles antes. E, claro, estabelecer uma posição ideal. Vocês estão vendo aqui a professora de vocês, há 20 anos atrás, fazendo um atendimento, joelho a joelho, completamente inadequado. Né? A posição da mãe lá em cima, a posição da profissional lá embaixo. Então, precisa ajustar essa altura na técnica joelho-joelho. E com a mãe, olha lá, a criança com o braço solto lá embaixo, a mãe solta. Não, a gente precisa determinar algumas orientações para essa família para que se possa fazer um atendimento com sucesso. Certo? Pode ser feito também na cadeira odontológica, onde o pai ou a mãe fica por cima do bebê e auxilia nessa estabilização enquanto o profissional faz o procedimento. Também no colo da mãe ou do pai pode ser realizado, mas normalmente as profilaxias é uma forma em que o bebê se sente mais seguro porque está no colo da mãe. E esse aqui é uma fotografia do atendimento da clínica, aqui da Unesp, do nosso estágio, onde as alunas estavam iniciando o atendimento dessa bebê, ela era muito resistente e a forma que a gente encontrou foi o atendimento no colo da mãe e funcionou muito bem. Também uma forma de estabilização protetora. Existem as macris também, em que o bebê fica
como se fosse um pacotinho enrolado e com os pés ali naqueles orifícios, certo? O ideal que se faça também dentro desse pacotinho, use os braços, porque ali na segunda fotografia vocês estão vendo que a criança está se movimentando muito, mexendo, inclusive com a profissional, então com os braços ali na terceira, vocês conseguem ver. Eu já utilizei muito a Macri, a estabilização protetora, não uso mais, prefiro fazer técnica joelho-joelho ou na cadeira odontológica com o auxílio dos pais, tá? E tem casos que a gente nem precisa de estabilização protetora nenhuma, que a própria criança, muitas vezes com 2 anos, ela já chega, já senta, obviamente que não são a maioria dos casos, a gente tem, na maioria dos casos, uma resistência, mas alguns que chegam, pedem a escova, querem mostrar como escovam, permitem um exame clínico ideal, e isso é muito gratificante, é muito bom. Lembrando sempre em procedimentos do uso de abridores de boca o tempo todo, porque a criança vai fechar a qualquer momento, por questões de segurança, o uso de abridores de boca, certo? De diversos tipos. Esse é o abridor de Molt, bem eficaz. Só é um pouquinho feio se a gente utilizar, procurar não mostrar para a criança, porque parece uma tesoura ou um alicate, mas ele tem uma estabilidade muito boa na abertura de boca, certo? E aí o atendimento de bebês pode, em alguns casos, ser muito agradável. Tão agradável que com o passar do tempo, a criança já se sente à vontade, eles crescem e aí querem sim fazer a fotografia, querem colaborar, querem participar de todo o processo e aí a gente tem um bom condicionamento, uma boa colaboração do paciente.